Oi, gente. Tudo bem? Como estamos? Vamos, pessoal, entrando. Tudo bem, gente? Boa noite. Hoje vocês estão com overdose essa semana, né? Vocês estão de overdose de mim. Terça-feira a gente teve uma live do projeto da BR e os Raros, né? E aí hoje nós vamos ter uma outra live muito especial. É muito querida essa live de hoje. Hoje a gente vai fazer uma escuta, hoje a gente vai falar, né? Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que é muito importante, que é ser mãe, né? Ser mulher, ser mãe, né? E nós vamos ter três convidadas hoje aqui pela Associação Brasileira de Epilepsia. Nós vamos conversar um pouco sobre a experiência, a vivência delas como mulheres, como mães e com a epilepsia. Vai ser bem legal e bem interessante. Sejam todos bem-vindos a esse bate-papo de hoje. Nós vamos. Eu estou esperando o pessoal entrar, mas o ponto principal hoje da nossa conversa, né, do nosso diálogo, né, do nosso bate-papo, eu falei para elas, né, vai ser um bate-papo que eu acho que é muito importante. Eu vou colocar um pouco a minha definição, né, trazer um pouco essa questão da maternidade. Ser mãe, né, para mim, né, Daniela, né, não a médica, não a professora, não, eu tô falando Daniela, a pessoa, é a maior aventura da vida, né? Eu tenho três filhos, me sinto plena e feliz por tê-los, né? Tenho dois filhos biológicos e um filho não biológico, né? Mas é muito, assim, a melhor aventura da vida, né? É o que me faz ser plena, é o que faz ser todas os meus todas as minhas potencialidades como mulher, como mãe, vêm através dos meus filhos. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a maternidade atípica, né? Vamos falar sobre ser mãe e ter epilepsia, né? E acho que é um bate-papo riquíssimo, porque é através da escuta de outras pessoas que a gente consegue ter uma vivência maior, se colocar no lugar do outro, ter um pouco mais de empatia, né? Compreender que cada um tem o seu sapato, que na verdade que se aperta no pé de um, não aperta no pé do outro, tá tudo bem, né? E a gente precisa acolher todas as dores, amparar essas dores. E nós mães, né, eu falo sempre assim, quando nasce uma mãe, nasce uma mulher que tem culpa, nasce uma mulher que tem muitas dúvidas, muitos anseios, muitas preocupações, mas ao mesmo tempo é a melhor aventura da vida, né? É a melhor aventura da vida. Então hoje eu vou ter a honra de ter aqui comigo três mulheres incríveis que vão falar um pouco sobre isso, sobre a vivência delas como mães, como mulheres e com a epilepsia, né? Então, deixa eu procurá-las aqui. Eu já vi que uma já veio, que foi a. Aqui já. Vamos lá, nós vamos botando todo mundo, vamos entrando, quem vai chegando. Hoje nós vamos fazer um bate-papo. Tudo bem? Tudo bem, doutora? Querida! Oi, ó, que lindona! Tudo bem? Vamos lá, só tá faltando uma. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu achar. Meninas, eu fiz uma breve introdução nesses 5 minutos, enquanto o pessoal ia entrando e eu ia me antenando para falar um pouco sobre vocês, né? Falando de uma das maiores aventuras da vida da gente, que é a maternidade. Ser mulher já é uma grande aventura, né? Já é um grande desafio ser mulher na sociedade em que a gente vive e ainda ser mãe, né? E ainda eu acrescentei, além desse escopo, a epilepsia, né? Então, eu queria, enquanto a gente não consegue colocar aqui, deixa eu achar, Adri, vamos se apresentando então, né? Vamos se apresentando. Vamos começar com você, Rê. Você entrou primeiro? Sim, Fala, vamos fala, lá. se apresenta, por favor. Bom, eu sou Renata, né, aqui de Piracicaba, interior de São Paulo. Sou mãe da Alice, de 11 anos. Antes de eu ser mãe da Alice, eu sou assistente social, né, mulher, esposa.
E aí estamos aí nessa caminhada da maternidade, do trabalho, da epilepsia junto, né? Fiquei pensando, o tema é de fato bem interessante, porque é um desafio mais ou menos, né, doutora? Para a gente poder seguir aí na nossa caminhada. Com certeza, com certeza. Conta um pouco da tua relação da maternidade com a epilepsia, Rê. Vamos lá. Alice, com 6 meses, a gente descobriu, né, uma epilepsia fármaco-resistente, né, de difícil controle. E a gestação, enfim, falar brevemente aqui, um pouquinho da história, foi planejada, não tivemos nenhuma intercorrência durante a gestação. Até os 6 meses, aparentemente, estava tudo bem, né? Hoje, às vezes, eu já me questiono, será que realmente estava? Ou será que eu não enxergava, né? Mas, enfim. E aí, com 6 meses, veio a epilepsia, né? Descobrimos a epilepsia na Alice. E aí parece que, bum, né? A gente entrou num mundo completamente desconhecido, não fazia ideia, não fazia sentido para mim. Começamos aí a busca do diagnóstico, né? Exames, aquela loucura, aquele peso que a gente vai carregando como mãe, como mulher, a culpa, né? Acho que no início vem muita culpa nesse sentido de algumas escolhas que a gente faz, o que eu fiz, né? Então, eu trabalhava, né? Trabalho fora, e aí, assim, eu deixo de trabalhar, continuo. Eu comemorei que eu consegui botar Pois DL. é, Tava chegou. tensa aqui. Vai, você. Vai, Rê. Tudo bem que você já vai se apresentar. Conta, Rê. Termina. E Te atrapalhei. imagina. E aí, essa escolha, né? Que apesar de ser uma escolha difícil, né? Eu acho que foi a melhor escolha que eu tive, porque é difícil esse processo de você ficar 24 horas respirando a epilepsia, nos cuidados com a criança. É uma exigência muito grande em tudo isso, né? E claro que cada uma funciona de um jeito, cada mulher funciona de um jeito, cada uma se organiza de uma forma, mas eu, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto profissional, eu precisava desse tempo para eu sair de casa, poder respirar e poder chegar em casa e dar conta de tudo aquilo que me esperava, né? Que me espera ainda, né? A Alice hoje ainda ela utiliza de home care, então assim é uma carga. Eu saio, levanto, mas tem dia que eu não sei se eu vou trabalhar ou não, porque eu não sei se eu vou ter enfermeira ou não para vir fazer o plantão. Então, é uma carga bastante pesada para a gente poder dar conta nessa rotina mesmo, né? Fora a preocupação, né? Tem crise, todos os cuidados básicos aí com a criança normal e com epilepsia. Então, assim, as crises vêm de uma hora para outra. Se a gente não está 100% com um olhar em cima do desenvolvimento e do dia a dia, passa. E esse olhar faz toda a diferença no tratamento médico, né? O que a gente passa, o que a gente tem que passar na diretriz desse tratamento. Já que agora vai lá, se apresenta, fala a tua experiência, a tua vivência como mulher, né? Com a epilepsia. Então, pessoal, bem, boa noite para todos. Eu sou Jaque Barros, eu sou embaixadora da Associação Brasileira de Epilepsia aqui no Espírito Santo. Moro aqui na capital, Vitória, né? E estou embaixadora há um ano, mas a epilepsia entrou na minha vida há 8 anos, quando a minha filha foi diagnosticada, né? A primeira crise que ela teve, na verdade, aos 17, da primeira crise ao diagnóstico, demorou 1 ano e meio, fechar o diagnóstico mesmo. Mas antes de falar da Sophie, deixa eu terminar de me apresentar, né? É, enquanto Jaque, eu sou mãe de João Pedro, que é o mais velho, e Sofia, que é a segunda. Eu tive filho mais velha, né? Meu primeiro filho eu tive com 35 anos,
Mas assim, hoje tem gente tendo filho com 50, né? Que já é uma preocupação, mas é uma escolha também, como a Rê falou, são escolhas que a gente faz. Mas então, e por isso hoje os meus filhos estão com 26 e 25 anos, como eu resolvi ter mais tarde, eu tive seguidinho. Com o João, a gente passou logo no início da vida dele um momento já de tipicidade, digamos assim, porque ele, com 3 meses, detectamos que ele estava com hidrocefalia, mas foi diagnosticado benigna. Então, a gente já tinha passado no primeiro filho um momento de estresse que levou todo um certo cuidado, mas graças a Deus, os 2 anos, estabilizou e seguiu a vida normalmente. E aí, chega na adolescência, né, quando a Sofia está na adolescência, abrindo o mundo, né, dela para outras coisas em questão de formação. Bem, gente, a adolescência já tem um sinônimo aí, né, da tal da aborrecência, né? Então você imagina, né? De repente o mundo se abre para você, ela estava preparada, começando a estudar para tirar carteira de motorista, fazendo as escolhas para o vestibular e tal, e tem uma primeira crise convulsiva. E nessa primeira crise, eu achei que ela até no primeiro momento tinha morrido, porque ela ficou dura, gelada. Depois de uns minutinhos, uns segundos, que para mim pareceu uma eternidade, que ela começou a convulsionar. E aí a gente faz tudo de errado, né? Mito, aqueles mitos de botar coisa na boca, um monte de coisa, e partimos direto do hospital, que a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí, só 1 ano e meio depois que ela teve crise, uma segunda crise só 7 meses depois, e quase completando 1 ano sem crise, ela teve a terceira, e daí disparou. Disparou. Então, aí veio todo um momento diferenciado. Eu não sou da área da saúde, né? Também não falei o que eu faço, eu sou arquiteta. E a arquiteta gosta muito de respostas, né? Exatas, né? Então, eu pergunto muito, gosto de respostas. E isso fez com que eu andasse para frente, mas também me trouxesse uma angústia muito grande. Porque nesse momento, quando eu estava cortando assim, o cordão e a Sofia andando mais sozinha, eis que vem um novo cordão umbilical para mim, né? Porque, querendo ou não, a gente tem toda uma outra preocupação, toda uma outra forma de se relacionar. E no meio do caminho, a gente vai aprendendo a ouvir mais, porque a nossa própria ansiedade gera ansiedade no jovem, né? Que naquele momento estava adolescente. E questões foram muitas, então a gente passou por várias fases. Aquela fase da raiva, da negação, do porquê eu, né? Porquê comigo, e depois começaram a questão dos olhares dos amigos. Quando alguma pessoa via a primeira crise, aquelas pessoas que não acreditavam, quando ela não ia para a escola, quando a gente falava alguma coisa até dentro da própria família. Não, que bobagem. Então, assim, a gente fez exame de tudo quanto é tipo. Ah, isso é uma coisa no estômago, isso é uma coisa não sei o quê, não é? Então, depois que começou a repetição e que foi fechado o diagnóstico, e que as pessoas foram vendo, que só começaram a acreditar, assim, quando viam ela tendo crise. Porque, segundo uma campanha de 3 ou 4 anos atrás, né, quem vê cara não vê epilepsia. No caso da Sofia, que não é uma epilepsia de difícil controle, né, ela é refratária, mas não gerou sequelas nem consequências maiores, né? A gente teve fase de tomar 6 remédios, e hoje, graças a Deus, ela está tomando 3 remédios só. E com essa composição de 3 remédios, mais outras coisas, como fazer algumas terapias adicionais, ela está. E também a gente ter, dentro do diário do último ano, observado que ela estava tendo crise mais no período menstrual, então associou-se à questão hormonal, ela está 5 meses em crise. Estamos comemorando 5 meses, estamos indo para o 6º mês, assim, cada dia é uma vitória, né, gente? Vocês sabem que a epilepsia não, né, não, no dia que vê, pior. E como ela não tem sinais, ela assim, ela passa por vários momentos muito delicados e muito preocupantes. Delicados no sentido do preconceito, delicados no sentido do socorro, de cair no meio da rua, de bater a cabeça num banco de concreto na faculdade depois que ela entrou. A ansiedade por não estar no mesmo tempo dos colegas que ela passou no ano certo na faculdade, mas depois, quando as crises começaram com mais força, o tempo dela era outro, aí gera outra ansiedade, que aí gera outra crise, então a gente vai naquele ciclo vicioso, né? E aí tratar isso tudo, e preparar a família, e que a família entenda, e a gente também se prepare para continuar sendo força, e principalmente fazendo troca, né? Eu e a Sofia somos muito próximas, assim. Eu falo que eu tenho uma distância maior de idade, eu e ela temos 35, 36 anos de diferença. E eu com minha mãe são 20 anos, mas nós somos muito mais próximos que eu da minha mãe, por conta de outra geração, de minha mãe ser do interior, de uma educação conservadora. Eu, como me mantenho ativa, eu continuo trabalhando e me atualizando, estudando e tal, acabo sendo muito mais próxima da minha filha. E isso ajudou muito, porque essa troca ajudou a gente a encontrar um caminho de abertura de conversa, assim, mãe, olha, você está falando isso, está me deixando mais ansiosa, você está colocando uma carga maior em cima de mim. Porque eu cheguei a falar assim,
que ela ficava agoniada com algumas situações. Eu falei, minha filha, você não sabe o que eu passo, que eu não sei se você vai voltar de uma crise, se não vai, volta. Então, você tem que entender também o meu lado. Assim, aí depois ela virou para mim e falou bem assim, mãe, quando você fala isso, você não sabe a dor que você me traz a mais, porque eu estou sendo responsável pela sua dor, por você ter se preocupado comigo, por você estar presa comigo, por você isso aqui. Então, a gente aprender tudo isso e ter informações seguras, buscar o local certo onde buscar essas informações, além dos próprios médicos, né? Porque, doutora, você bem sabe que a parte da ciência da neurologia é uma parte, mas a gente tem as outras, né? Tem que cuidar da questão mental, da questão de trabalhar alimentação e exercício e fazer isso tudo funcionar juntinho, né? E na parte da adolescência isso é muito complicado, né, gente? Não é tão simples assim. Eu sei que tem outras preocupações, a Rê tem uma preocupação que a epilepsia dela é ainda uma mais especial, né? Mas a preocupação com a criança, se ela já nasce ou vem, ela vai acostumando. Mas quando você tem uma vida plena e te é tirado toda uma liberdade, uma possibilidade de avançar no mundo, isso gera outras questões que vai te afundando ainda mais. E que é um perigo também, né? E é isso. Mas, olha só, vocês viram que eu contei no início do João, né? Hidrocefalia trouxe uma preocupação, mas nem assim eu desisti de ter a segundinha, porque eu amo ser mãe, e eu fui levando isso com muito, muito, muito é, buscando informações e levando com tranquilidade. A gente, graças a Deus, teve um médico fantástico junto com a gente, um neuro que, infelizmente, ele faleceu, o doutor João Luiz Pimenta, um neurologista infantil aqui da nossa cidade. Mas logo depois a vida seguiu bem legal. E aí depois veio esse novo desafio com a Sophie, né? E eu falo assim, são desafios. A vida nos apresenta vários desafios, né? Esse é um deles. Uns são mais fortes do que os outros, não diria nem pesados, mas se chegar a gente aprender alguma coisa, né? A gente está aprendendo. Ainda não aprendi tudo, não. Tem coisa ainda para aprender. E vamos juntos, né? Nessa troca bonita aqui, porque ser mãe é isso, é uma eterna troca de aprendizados, de conhecimento e muito amor envolvido. Doutora, deixa eu só completar que eu tenho Alice, né? A Jaque falando aí, mas eu também tenho outra, né? E outro. Então, eu tenho uma de 3 anos já, que também fui corajosa, porque realmente, que delícia, acho que veio realmente para completar. Me lembro bem meu esposo dizendo, a gente, né? Porque é aquela dúvida, ter outro, não ter outro. A doutora Dani participou desse processo aí, e acho que a fala do meu esposo, acho que veio realmente para a gente definir isso, né? A gente só vai se arrepender se a gente não tiver, porque a gente não se arrepende por uma vida, né, que vem, independente de como ela venha. Então a gente tem a Bia, de 3 anos também, e o Davi, que é moço já, é um sobrinho filho, né, do coração aí, já com 24 anos. Então, assim, a gente, de fato, vive para eles, vive por eles e se completa, né, E o diante mais de tudo bacana isso. o seguinte também, a gente teve um seminário esse ano, a gente conseguiu fazer um primeiro seminário aqui, interprofissional aqui em Vitória, no Mato Grosso, e eu ouvi de uma psiquiatra ou psicóloga, acho que é as duas coisas, que ela fala muito da gente respeitar o indivíduo, né? E depois que eu ouvi isso, eu achei isso muito, muito interessante, porque mãe por si só já é assim, igual galinha, né? Com os pintinhos embaixo das asas e tudo mais, mas à medida que a criança não tem nenhuma atipicidade, ela vai andando com as próprias perninhas, a gente vai soltando, dói soltar, mas a gente solta, né? Mas quando a gente tem uma doença, alguma atipicidade que vem com uma carga maior e que nos gera outras preocupações, é o que eu falei, né? Eu ganhei um novo cordão umbilical. A gente fica muito ainda preso e às vezes até cerceando algumas, digamos, algumas competências que o próprio filho da gente possa ter e a gente ainda limita preocupado que vai acontecer alguma coisa. Mas olha, Jaque, essa fase da adolescência e do início da fase adulta, ela traz mesmo algumas angústias, né? Tanto para a gente como mãe, quanto para os adolescentes. Mas antes da gente continuar falando sobre isso, eu queria que a Dri se apresentasse. Por favor, Dri. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Sou a Adriele, falo de Santa Catarina, de Blumenau. Eu tenho 39 anos. Com 9 anos eu comecei a ter crises convulsivas na escola. Dali em diante foi um tipo de epilepsia de difícil controle. Demorei bastante pelo meu diagnóstico.
né? É aquela coisa que a Jaque falou ali. Quando ela começou a falar, eu, digamos que entrei dentro daquela história. Porque é bem assim mesmo a situação, como a gente se sente, como a mãe da gente se sente. Você falou uma fala ali que eu ouvi a minha mãe falar muito, né? E realmente, assim, é complicado, porque a gente que tem epilepsia, né? O filho, a filha que tem epilepsia, a gente também, querendo ou não, tem aquela culpa. Minha mãe também morria de medo de eu não acordar em uma crise convulsiva. Ela questionava meus neurologistas, ela perguntava, doutor, tem chance de ela não acordar, né? Então, eu confesso para vocês que até hoje eu tenho medo de não acordar. Sempre que eu acordo, hoje eu sou casada, tenho um filho de 18 anos, já vou falar um pouquinho da minha gestação, e hoje eu acordo, eu pergunto sempre para o meu marido, quanto tempo durou a crise? Porque o tempo também é algo bem importante para a gente sempre estar observando, né? Em virtude do nosso diagnóstico e até onde a gente pode ir, até o tempo estar, né, de acordo, dentro do padrão. Então, isso é um medo que eu sempre tenho e sempre pergunto. Estou também há 8 meses, estou comemorando, sem crise nenhuma, sem minhas crises focais e sem minhas crises generalizadas, então estou muito feliz. Atualmente eu faço uso de 4 medicamentos, sendo 2 deles contínuo e 2 quando eu sinto que eu não estou bem, porque no meu caso, a minha epilepsia, eu sei quando vai me dar as convulsões, quando eu vou entrar em crise. Eu consigo identificar, né? Então, quando eu não estou muito bem, poxa, pode acontecer de me dar crise, eu tomo medicamento à noite e eu acordo bem. Então, uma coisa que eu gostaria até de deixar para vocês, mamães, aí a Jaque e a Rê, né? Acompanho as duas também, né? Sou embaixadora da BEA há 2 anos, muito feliz. 2 palavras muito importantes para quem tem epilepsia, pelo menos para mim foi, que é o autocontrole e o autoconhecimento da gente. A partir do momento que eu, né, Adriele, começo a ter conhecimento do meu corpo, um autocontrole de certa forma, né, tudo fica mais fácil, mais leve, menos dolorido, né? Então, eu acho muito importante agora a Jaque comentando da fase de adolescência, é uma época que o corpo muda, né? A gente está em transição ali na adolescência do corpo, ciclo menstrual, que isso é algo também que pode dar né, uma alterada nas crises, e acontece porque eu demorei muito para entender isso, e hoje eu compreendo, né, que no meu ciclo menstrual eu fico com os hormônios mais acelerados, naturalmente as crises elas aparecem com mais frequência, né? Mas vamos lá, então eu tenho um filho de 18 anos, o Andrei. Quando eu comecei a ter crise convulsiva, eu comecei com 9 anos, então eu tive uma vida bem conturbada de início na escola, foi bem difícil, até porque há 30 anos atrás a tecnologia, né, as informações não eram de tão fácil acesso e tão abrangentes, né? Como a Jaque comentou sobre antigamente, como que se tratava o assunto, né? Meus pais também, eles vêm de uma... Meu pai, ele já é falecido, faleceu ano passado, minha mãe é viva, graças a Deus. Então, eles vêm de uma cultura também muito humilde, onde o conhecimento não tinha. E aquela situação de familiares falar, isso não é nenhuma doença, né? De vir um preconceito. Então, eles passaram por tudo isso também, que a gente já está cansado de ouvir, né? E foi bem difícil para eles, porque com falta de conhecimento, eles não sabiam como lidar, né? E como o meu diagnóstico ele demorou bastante para ter um diagnóstico, eu precisei passar por uma intervenção de vídeo, né? Eu tive que tirar a medicação, fazer o vídeo para ter o laudo, e demorou bastante, porque na época era muito caro, né? E meus pais não tinham condições de fazer. Foi onde eu ganhei, né? Na cidade de Blumenau, eu ganhei esse exame de uma pessoa muito importante na minha vida, e realmente eu ganhei dessa pessoa em virtude de uma ajuda no SUS, né? Graças a Deus, até por isso eu tenho hoje o meu laudo. Então, a minha gestação, quando eu comecei na minha fase, eu tive o Andrei com 19 anos. Eu sempre quis ter filho, não tão jovem. Porém, quando eu comecei a ter crises, até essa semana eu escutei uma pessoa falar para mim assim: quando eu ficar menstruada, vai passar. Quando eu tiver a primeira relação, enfim. Então, isso são tudo coisas que uma pessoa com epilepsia, de difícil controle, busca recursos.
Claro que é tudo mito, né? A gente sabe, mas há muito tempo atrás a gente não tinha essa, né, essa informação tão fácil, né? E eu, como eu tinha muita vontade de ficar curada, de ficar bem, eu tentei de tudo, né? A gente tenta de tudo. E quando eu decidi ter o Andrei, teve um médico que chegou para mim, meu médico que cuidava de mim na época, que eu amo ele sabe. Ele chegou para mim e disse: Não, você não vai poder ter filho, você não vai poder engravidar, você nunca vai poder. E eu fiquei muito preocupada, porque realmente as minhas convulsões eram de difícil controle. Eu tomava medicamentos muito forte, já tinha tentado trocar medicação e não tinha dado certo. Então foi bem complicado. Mas eu fui um pouco teimosa e eu engravidei. Não aconselho fazer isso, tá, gente? Isso aqui não é para vocês terem coragem, para as pessoas que têm epilepsia terem coragem. Eu fui irresponsável na época, porque eu estava tão desesperada procurando uma saída que eu acabei tomando essa decisão. Eu engravidei. Aí eu cheguei no consultório do meu médico e eu contei pra ele. Confesso que assim foi um susto, né? E aí, o que fazer? Né? O que fazer perante essa situação? Primeira coisa foi ajustar a medicação. De uma forma ou de outra, tinha que ajustar a medicação, porque o Andrei corria risco de nascer com algum tipo de sequela. Então a gente começou a fazer todo o mapeamento de um medicamento que desse certo para mim. Começamos urgente a fazer o pré-natal. Eu me lembro muito bem que na quinta-feira eu ia no ginecologista, na sexta eu ia no neurologista, toda semana, observar como estava o Andrei. Eu nunca andei tanto em médica, a semana era médica, era exame. Então, resumindo, eu tive o Andrei com 8 meses, eu tive uma crise convulsiva bem séria com 6 meses de gestação, e ele aos 8 meses ele nasceu. Eu tive uma cesárea de emergência, porque ele entrou em sofrimento fetal, né? Eu perdi todo o líquido que eu tinha. Um belo dia de manhã, no domingo, eu acordei. Minha mãe morava perto da minha casa. Eu cheguei para ela e falei: Mãe, fiz xixi na cama. Com 19 anos, naquela época, eu não tinha tanto conhecimento, né? E minha mãe veio e minha mãe disse: Não, eu acho que você não fez xixi na cama, não. Tua bolsa estourou, você já deve estar ganhando o Andrei. Porque eu não tô sentindo nada. Eu não tô com dor. Aí eu fui pro hospital. Não tinha nenhuma dilatação, nada, né? Parecido. Fizeram os exames, batimento cardíaco do bebê. E, para belo susto, eu recebi a notícia que eu tenho que fazer uma cesárea de emergência, porque o Andrei não ia sobreviver. Então, eu entrei para a mesa de cirurgia, meus pais nem tinham chegado no hospital ainda. Eu entrei para o Andrei nascer. E eu lembro que eu ouvi o médico que fez a minha cesárea de emergência falar que. É até difícil, que o Andrei não estava mais vivo, porque ele não ouvia mais, né, o coraçãozinho do Andrei. Então eu estava na cesárea, eu estava ouvindo tudo, sem conseguir me mexer, sem conseguir falar. Até que o Andrei nasceu, tiraram ele, daí já tinha um cardiopediatra. E passou alguns minutos, a única pergunta que eu fiz, cadê o Andrei? Porque eu já sabia que era um menino, ele já tinha nome desde o princípio, sempre sentia que era o Andrei. E daí a médica disse, né, o cirurgião falou que ele estava sendo cuidado. E eu fiquei preocupada por não ouvir ele chorar. Aí passou um tempo, eles trouxeram o Andrei chorando, colocaram no meu colo e falaram para mim: Mãe, ele sobreviveu. Daí botaram ele no meu colo, daí ele parou de chorar e foi a melhor sensação. E daí ele disse assim para mim: o médico disse: Olha, ele é saudável, ele é lindo, ele é saudável. E eu lembro como se fosse hoje o médico que fez a minha cesárea, ele tinha cabelo cacheado. E eu achava ele muito charmoso, muito bonito, era um senhor mais de idade. E o Andrei acabou tendo cabelo cacheado. Até hoje a gente se encontra aqui em Blumenau, nos lugares, e ele pergunta como tá o Andrei. Uma vez eu encontrei ele no mercado, o Andrei moço já. Como é que tá o Andrei? E ele de cabelo cacheado, branco. E o Andrei moço, de cabelo cacheado. Eu digo: Andrei tá aqui, ó, tá bem. Né? E assim, eu não posso reclamar, porque a minha gestação foi muito bem cuidada. Depois que eu dei a notícia, né, que eu estava grávida, toda a supervisão, tem que ter muito cuidado realmente, cuidar com a medicação, fazer todo um preparo, né? Hoje existe esses preparos, essas formas de estar fazendo uma gestação em segurança, né? Cada caso é um caso e tem que ser estudado com o neurologista, juntamente com o ginecologista. Nossa, que histórias lindas, né? Que histórias lindas. Tem um pessoal aqui mandando umas mensagens, antes da gente voltar a falar entre a gente, falando assim, tem uma página chamada Desvendando a Epilepsia. Minha mãe descobriu a epilepsia em mim, eu tinha apenas 3 meses de nascimento. Então, eu acho que bate também com a que a Rê contou, né? Que a Alice era uma bebê quando ela descobriu, né? E a mãe de primeira viagem não sabe como é que é, as crises são às vezes sutis, você nem sabe que o bebê até identificar que está tendo crise, né? Isso é complicado. Tem uma outra moça que falou, Alessandra Araújo de Oliveira, ela colocou aqui, passei por isso literalmente em todo o ano de 2020 com a minha filha,
ela convulsionou durante todo o ano de 2020, até sair sua cirurgia em dezembro. Abdiquei da minha vida pela vida da minha filha. Então, é essa coisa da gente, né, ter aquela sensação de que eu preciso fazer alguma coisa, porque tem situações que, né, até o próprio médico, a gente como médico tenta estabelecer protocolos de riscos, né, riscos calculados, que nem foi o cuidar da gestação da Adri, né, mas nós todos temos aquela tensão, a gente vive isso com vocês, né? Acho que a Renata sabe muito bem disso, a gente já está junto há alguns anos, né? Com idas e vindas da Alice, mas essa coisa da gente como mãe, né? Nossa, eu abdiquei da minha vida pela vida da minha filha. Então, Alessandra, a gente entende perfeitamente o que você está falando, tá? A mamãe do Adam também falando aqui, Ruhu, o pessoal dando boa noite. Muitos dos meus amigos têm epilepsia pela prematuridade, então alguns bebês que evoluíram com epilepsia porque nasceram muito prematuros. O Adam é um bebê que nasceu com prematuridade extrema. Vocês vão falar sobre mulheres com epilepsia que querem engravidar? Fê Santana, a Adri acabou de contar a história dela. Tudo bem que o começo da história dela não foi assim algo, né? Mas é a vida, e a vida está aí para ser vivida. E no final a gente teve um desfecho maravilhoso, com um bebê totalmente saudável. Mas o que a gente preconiza, né, Diane? Seu médico deve ter caído para trás na hora que percebeu isso. Não, Eu acho que eu morri no coração, eu infartava, chorava. eu nunca vou esquecer a cena. Eu cheguei no consultório dele, na época era na FURB, aqui em Blumenau. Eu ia na quinta no ginecologista e na sexta na FURB. É um médico sensacional. Eu acho que eu até posso falar o nome dele aqui, não tem problema, né? A gente evita citar nomes, mas é o Dr. João Natel. Ele foi reitor da FURB, ele é um maravilhoso médico, eu amo ele, ele sabe que ele tem meu coração. E quando eu cheguei para ele, eu falei, na época entrava vários estagiários, né? Primeiro os estagiários conversavam comigo, né? Fazia todo aquele mapeamento, e depois entrava o médico, né? Para dar o laudo, para conversar, para fazer ajustes de medicação, enfim. E daí eu tinha feito amizade com os estagiários, lógico, né? Eu não sou nem boba, né? Tem que fazer amizade. E fui preparando os estagiários, né? Então, quando o médico chegou na sala, falei, doutor Natel, eu chamava ele de Natel, chamo até hoje ele de Natel. Doutor Natel, tem uma coisa para falar para você. Ele olhou para mim e disse, Adriele, o que você aprontou? Falei, doutor Natel, tô grávida. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Ele estava sentado de frente para mim, tinha a mesinha dele encostada na parede. Ele sentou do lado da parede, ele só passou a mão na cabeça assim, ele fez, meu Deus, Adriele, que problema. Juro, olha, juro. Ele foi hashtag sincero. Mas foi. Porque, na verdade, a gente não sabe muito bem o que falar numa situação dessa. Sim. Mas eu nunca vou esquecer essa cena. De verdade, ele foi um herói junto com o teu gineco, e que bom que deu tudo certo. Tem uma outra mãe chamada Elaine Rugéria, ela colocou que ótimo me sentir acolhida com a história de vocês e saber que não sou a única que está sofrendo com epilepsia, né? Então, nós temos aqui depoimentos de algumas pessoas, né, falando sobre a epilepsia, sobre a dificuldade da epilepsia das filhas, dos filhos, né? Uma moça perguntando como que era essa questão da gestação. Eu não sei, assim, vocês falaram muito da questão de mulher e menstruação. Nós estamos entre 4 mulheres, né? A Jaque tem uma menina com epilepsia e a Renata também. Então, a Jaque colocou a questão da menstruação e a Renata também, né, Renata? Tem as questões de que quando você tem o ciclo menstrual, o hormônio estrogênio, os estrógenos, eles são epileptogênicos. Então, os estudos hoje já mostram que a oscilação desse estrogênio, que é uma coisa normal do nosso ciclo fisiológico menstrual, sim, ele pode gerar uma maior predisposição a ter crises. Então, isso é muito importante, além da TPM, além das coisas que a gente já tem normalmente, né? Já que eu te interrompi naquela hora, eu queria que você contasse um pouco mais essa questão que você estava falando da tua filhota e da relação entre vocês, de que você coloca para ela da tua dor e dos teus medos, e ela também fala, pô, mãe, você fala isso comigo, isso corta o meu coração, né? Conta um pouco mais sobre isso pra gente. Então, esse foi um dos aprendizados que a gente teve ouvindo, né? Assim, fazendo essa troca. Então, é muito importante que a gente ouça, e pais e mães de adolescentes que estão aqui vendo a gente, que a gente ouça os nossos filhos, né? Porque, e conduza de uma melhor maneira. Porque a gente sente de uma forma e eles sentem de outra. Então, querendo ou não, eu acho que a gente sempre pensa, né? Quando a gente resolve ser mãe, que você quer ser uma mãe igual ou melhor do que você teve. Porque mãe, né, sempre faz o melhor por nós. E buscar algumas coisas. Mas, na hora que chega uma questão
desse tipo como uma novidade que vai mudar toda a vida da sua família, não só da sua filha, mas da família como um todo, das relações com os amigos e tal, você tem que se preparar muito para poder receber toda essa carga e saber equilibrar isso, né? E ouvir. Então, a gente passa por várias situações. Então, assim, essa é uma direta entre eu e ela, né? Melhores amigos que, na primeira crise, também precisaram ter o tempo deles, da forma de cada uma, e sem a gente estar cobrando, mas entendendo que a falta de conhecimento gera as estranhezas que acontecem, mas que não podem também gerar afastamentos e preconceito, né? Que é outra coisa. Mas o que eu estava até querendo pontuar, que eu comecei a falar também aqui, com relação ao respeito da individualidade dos nossos filhos. Porque, senão, o risco que a gente corre é isso que eu ouvi muito atentamente, que me chamou muita atenção lá no seminário, que foi uma troca bem bacana, tivemos neurologista, neuronutri, psicólogo, psiquiatra, foi essa questão de entender que cada um tem o seu, né, a sua tipologia e que pode sim. Eu lembro do Helder, que é nosso embaixador lá em Goiás, né, falando que aonde que ele chegou com tantas crises que ele tem, que os nossos filhos, dependendo do grau da epilepsia que ele tem, são capazes. Cada um tem sua capacidade e sua competência. A gente tem só que descobrir e tentar ajudar do melhor caminho para eles, mas eles vão tomar as próprias decisões. Porque senão a gente cria uma pessoa sem a individualidade. E dependendo muito de você. E na hora que a crise diminuir, ou se conseguir ter o equilíbrio e conseguir o controle, e quem sabe até o desmame de remédios e tal, e ele se ver não precisando mais da gente, nem a gente, precisando mais da gente desses cuidados, ele se vê perdido. Aí a gente vai criar outro problema, né? Então, esse cuidado desse caminhar junto com o respeito a algumas individualidades e aos sonhos, que eles vão ter sonhos, né? Eu vi uma mãezinha aí, a Magda Colar, falando que ela está com um filho adolescente, que ele está muito agressivo. Magda, assim, então, faz parte dessas fases, né? Homem, com certeza, responde diferente da mulher. Mas eu digo o seguinte, a Sophie passou por tanta fase, ela não queria nem falar. Hoje ela está falando sobre epilepsia, ela conversa com muitos jovens, então se tiver oportunidade depois você chamar, a gente conversar com o pessoal, e vai até ser criado um grupo de jovens pela ABE, para eles poderem trocar, poderem conversar mais solto, sabe? Eles precisam disso, e a gente precisa dar esse momento para eles também. Mas assim, eu falei, a gente não vai nunca. Eu vi ali a Adri falando do nascimento do filho, né? E ele nasceu saudável e tal. E isso é uma coisa importante de pontuar, que quem tem epilepsia e hoje, com todo o caminho, pode ter filho, desde que cuide bem, né? E o filho vai nascer saudável. Existem as questões genéticas, aqui a gente não vai levar isso agora no momento. No caso, a Sofia tem epilepsia, né, de difícil controle e com catamenial e com fundo genético, porque a gente tem na família lá atrás pessoas que tiveram. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Mas Hoje, Não, tem uma mãe é aqui importante que que a gente vai andando um degrau de cada vez. ela E é importante entender. Ela colocou ser mãe de uma adolescente, ela tem 14 anos e tem epilepsia miocrônica juvenil, está sendo um mundo de desafios. Então, isso que você está falando está perfeito para ela. Pode continuar. Sim, então, e a gente tem, é o que eu tô falando, a gente, toda a vida, todo ser humano tem desafios, né? E não adianta a gente querer resolver tudo de uma vez só. Um degrau de cada vez, e entendendo que a gente consegue chegar lá em cima, e lá em cima vai ter uma coisa melhor e que depois pode ter outros desafios, né? Mas o mais importante, gente, é ouvir e perguntar. Pergunte. Pergunte muito. Como eu falei, eu sou de exatas. Então, 2 mais 2 tem que ser 4. E existe ali um 4 que pode ser um menos 4, né? Então, nas exatas também tem umas coisas que deixam a gente meio maluca. Mas eu pergunto demais. Então, às vezes, minha filha fala bem assim, o médico sempre gosta, ele pergunta, Sophie, você quer que sua mãe entre agora? Vamos entrar. A gente sempre entra em família nas consultas. Sempre estamos em família. E aí, quando eu começo a perguntar demais, ela fica um pouco constrangida. Diz, mãe, você tem que ficar perguntando. Pergunto. A menina tomando 6 medicações. Eu não estou vendo o resultado, eu pergunto. Aí fiquei ouvi dizer de um exame para saber se está absorvendo a medicação. Não tinha mais. Não tinha falado para mim. Isso eu perguntei. Ah, tem sim, mas aqui em Vitória só tem um lugar. Moço, um dia que eu não estou perguntando, tem aqui em Vitória? Então vamos lá fazer. Dessas 6, uma não estava absorvendo nada, nós tiramos. Então, pergunta. Perguntar e ouvir. Perguntar para quem tem que saber quem perguntar também, né? Perguntar para o seu neuro, perguntar para o psiquiatra, para o psicólogo, para o nutri, para o pessoa especialista em exercício, que já existe especialistas em exercício para pessoas com epilepsia, tá? Aqui a gente tem uma pessoa aqui na Universidade Federal que fez um doutorado baseado nisso. Então, assim, existe tudo.
Na verdade, já que a gente precisa tomar muito Cuidado. atenção, porque e também ter essa questão do acesso, né? Isso. E é muito importante hoje vocês estarem aqui, porque os embaixadores, né? Para quem não sabe, a Associação Brasileira de Epilepsia, ela tem os embaixadores pelo Brasil, né? E assim, as pessoas que são embaixadores no Brasil são pessoas que têm epilepsia ou são pessoas que são mães ou próximos de uma pessoa com epilepsia. Então, são pessoas que vivem e convivem com a epilepsia. Porque, às vezes, as nossas lives são muito sobre informação e as informações vêm muito através dos técnicos, né? Não, então, assim, eu como técnica, eu posso falar muita coisa, posso trazer bastante informação, né? Mas quando você tem os embaixadores, que nem a Adri é uma embaixadora, né, a Jaque, né, existe uma robustez, uma grande quantidade de coisas que podem ser feitas por pessoas que vivem e que convivem com a epilepsia, né? Então, eu acho que isso que a Jaque está falando é muito importante, isso caberia numa live enorme, acho que deveríamos fazer até com os embaixadores, viu, Jaque? Porque você está trazendo uma questão de saúde pública aqui, né? E só para a gente organizar um pouco aqui, tem Regina, acho que é Loiva, falando assim: eu amo trabalhar com você, Adri. Aprender sobre epilepsia foi muito importante para mim, profissional, apenas com as pessoas com deficiência. Então, linda, assim, um monte de gente fazendo um monte de elogio, né? A Magda, eu acho que existem redes de apoio importantes. Para as mães, eu acho que também deveria ter uma rede de apoio, né? Para os adolescentes, né? A gente tem um processo diferenciado para transição em epilepsia, em que a mãe tem que ter a voz de perguntar para o médico, mas o adolescente também tem que ter o direito e o seu espaço sem os pais para conversar com o seu médico, porque o médico não é o médico da mãe, é o médico do adolescente. Ele se torna o médico da família, né? Mas tratar esse adolescente com individualidade é uma das coisas mais nobres e mais importantes para que a gente consiga agregar que essa pessoa vai conviver com a epilepsia para o resto da vida e que ela pode ter uma vida normal, como hoje a gente olha para a Adri e vê. Ela teve o neném dela que já está com 19 anos, com os cabelos cacheados, que nem o médico que ela adora. Então, assim, tudo isso é vida, né? Renata, Sim. Conta um pouquinho para mim em relação a Alice, né? Essa fase de transição, porque como a Alice ela tem uma epilepsia refratária, mas ela tem uma epilepsia refratária de uma maneira diferente da Adri, diferente quando a Adri tinha, diferente da filha da Jaque, né? Então, talvez você contar um pouco essa tua preocupação, né? A Alice, ela é uma menina que ela tem um comprometimento genético que a gente ainda não descobriu. A Alice tem traqueostomia, a Alice tem gastrostomia, então a Alice tem toda uma rede de cuidados. É aquela coisa assim, ela é uma criança forte, mas ao mesmo tempo é como se fosse um passarinho. Se a gente deixa de fazer uma alimentação na gastro, deixa de fazer uma aspiração na tráqueo, isso gera um impacto grave na vidinha dela. Então, conta, Renata, pra gente um pouco, você como mãe de uma criança que requer cuidados integrais, né, para sobreviver. Conta pra gente. Acho que é essa palavra mesmo, doutora. É um cuidado integral, né? 24 horas, assim, desde tomar um banho, de uma alimentação pesada, né, específica. Eu ia complementar essa mãe que perguntou aí que ela, né, se dedica a vida toda para essa filha, né? E acho que é isso mesmo, né? No começo, e a sensação que a gente tem inicial, quando a gente descobre o diagnóstico, principalmente quando bebê, né, que foi o meu caso, a sensação imediata é assim: quanto mais eu fizer, quanto mais terapia eu fizer, quanto mais, melhor vai ser o resultado. E logo ela vai sarar, né? A sensação que eu tinha no começo era isso. E aí o tempo vai mostrando diferente, né? Que não é bem assim, que não adianta a gente bombardear de terapia, né? Que o primeiro passo é a gente tentar controlar as crises, porque a Alice chegou a ter 70 crises diárias, né? Então, assim, quando bebê. Então, era uma descarga muito grande. Então, ela não dava conta das crises e do desenvolvimento, né? Como um todo. Ela tem hoje um atraso aí significativo no desenvolvimento dela neuropsicomotor, né? E aí, quando ela tinha 4 anos para 5, ela teve que fazer a TAC, né? Por uma dificuldade aguda, foi pontual, uma dificuldade respiratória, uma crise respiratória. E aí ela teve que fazer esses dispositivos e
na verdade, não é sensação, não, é a realidade. É um olhar 24 horas integral. Então, assim, as crises às vezes são rápidas, né? Então, assim, a Adri pergunta para o marido quanto tempo durou, né? Então, assim, às vezes a gente vira para pegar alguma coisa, ali teve uma crise. E aí você fala, ai meu Deus, não consegui contar, né? Ali se utiliza do VNS, que é a terapia do nervo vago. Então, assim, não deu tempo de pegar o relógio para poder passar, deu tempo. Contou quantos segundos? É para tudo. Ali é dependente, né? Mais do que o filho, né? Da Jaque, Adri, mas a gente tem que ter esse olhar e independente disso, não é por isso que a gente não consegue ter uma comunicação. Hoje a gente tem um controle maior de crises, né? Com todas essas formas, né? E esses tratamentos que ela vem seguindo, medicamentoso, VNS, a dieta cetogênica. Então a gente conseguiu um controle, né, maior de tudo isso. Eu falo que o que parecia ser o fim, né, da tráqueo, da gastro, no fim foi o que ela trouxe, né? Após disso, após todo esse período vamos pensar assim, de dificuldades, muitas dificuldades de aceitação, hoje ela é outra Alice, né? Ela consegue se comunicar, ela, lógico que não verbalmente, não pela fala, né? Mas com um sorriso, com um olhar, também já está na adolescência, então, assim, diante de toda a dificuldade, tem dia que ela acorda brava, né, bicuda, você tenta conversar com ela, ela não quer papo com você, aí você tira ela para pôr ela na cadeira, que ela é cadeirante, ela não quer, faz força para não querer sentar. E aí a gente vai de acordo com as possibilidades, já que aí trazendo, né, a questão dessa adolescência um pouquinho também, a gente conversando, né, tentando, Alice, precisa, né, você vai se alimentar, agora é a hora do banho, né, mas é um desafio, doutora, é um desafio bastante grande, a gente depender de outras pessoas para o cuidado, né, então, assim, para a gente poder sair de casa, eu preciso que tenha alguém aqui. Na verdade, não é um alguém, são dois alguém, porque não dá para ficar sozinho com a Alice também, por conta dos procedimentos. Meninas, eu acho que uma coisa importante, o pessoal está perguntando bastante aqui, falar dos locais, né, que vocês representam, os estados, né, para que se eles também tiverem dúvidas, quiserem procurar uma rede de apoio, porque sim, nós somos uma rede de apoio, mas é mais fácil você talvez ter a proximidade com a Jaque, né, no Espírito Santo, né, e conversar um pouco com a Adri, na Epilepsia Companhia, com a Renata. Então, isso traz uma proximidade muito grande, porque são pessoas que convivem e vivem com epilepsia, como todo mundo que está perguntando aqui. Então, é muito legal a gente fazer isso e ter essa conversa, né, para que todo mundo se aproxime. A rede de apoio ela é muito importante a informação. Já que você ia falar alguma coisa, eu acabei entrando junto com você. Pode falar. Exatamente sobre isso, sobre a questão da rede de apoio, né? Quando eu estava falando, e aí a Rê falou, é muito importante essa questão dela, que a filha é dependente, né? E eu falei assim, as preocupações da adolescência são tantas, com o físico, com a mental, e principalmente de você criar uma rede de apoio, de confiança. Eu vou te dizer, eu falei para perguntar muito, né? E permitir a individualidade do seu filho também. Você tem que ouvir o seu filho, ele tem que confiar no médico que ele vai. Eu falei que a gente entra em família, mas sempre com autorização da Sophie, né? Então, ela já pediu uma vez para conversar sozinha com o neuro. A gente trocou de 4 neuros para chegar nesse que a gente está hoje, e ela gosta muito dele. A psicóloga dela, ela também demorou a conseguir aceitar ir para o psicólogo, e depois que ela aceitou e gostou, de um ela não gostou, do outro ela se deu, foi muito bem, mas aí a pessoa meio que se aposentou, e agora ela conseguiu uma outra que está super encaixado. Então, essa coisa dessa fase da adolescência, não adianta a gente querer impor, a gente tem que conduzir junto e ouvir, né? Mas com relação à rede de apoio, não são só os médicos, né? Não é só o neuro, não é só o psicólogo, não é desmerecendo, tá, doutora? Cada um tem sua importância, mas tem uma outra rede de apoio muito importante, que é a família e os amigos. Por quê? Olha só, a Sophie não tem aviso que ela vai ter crise. Então, se ela for para uma praia e ninguém souber que ela tem epilepsia, se ela for nadar e tiver uma crise, ela morre afogada. Se ela for para uma festa de aniversário e tiver um churrasco, o pessoal está bebendo, tem banho de piscina, e ninguém souber que ela tem crise, está na brincadeira, vão achar que ela está brincando, ela morre afogada. Ela atravessando uma rua, subindo uma ladeira, ela pode
ter uma crise, ela pode ser atropelada, ela pode bater a cabeça não sei aonde. Então, assim, já tive várias chamadas da faculdade, e amigos, tia, eu botei ela aqui de lado, mas não deu tempo, ela bateu a cabeça, a gente vai levar ela para o hospital. Então, assim, os amigos dela sabem. Ela teve uma saída, primeira saída dela sozinha com os amigos ano passado, no aniversário. Ela subiu as montanhas aqui no nosso estado. Meu coração ficou assim, né? Saindo da boca, né? Mas eu chamei os amigos, falei do protocolo Calma, perguntei qual era o telefone mais próximo, vimos o hospital, mapeamos tudo e fizemos uma rede para que elas fossem. Não fiquei neurótica ligando. Ela que me ligava, mãe, tá tudo bem no final do dia. A medicação, se ela, porque às vezes é muito pesada, ela não consegue acordar no horário, aí as meninas acordavam para dar a medicação no horário certo. Então, essa rede de apoio é muito importante, mas para chegar nela, dá É trabalho. difícil. Dá Dá trabalho. trabalho. Porque Olha, dá as trabalho. pessoas têm que confiar em você e têm que olhar sem aquele olhar de preconceito, sem aquele olhar de falar assim, vou pegar. Epilepsia não pega, gente, não pega. Né? O que pega é o preconceito. Então, a gente tem que olhar de forma diferente e isso você tem que passar com segurança. Então, assim, você mostrar que você, quando eu falo que tem que perguntar, tem que saber perguntar e a quem perguntar, que eu ia falar isso também. Porque eu estou há 8 anos tratamento de epilepsia e eu acho muito perigoso, tem muitos grupos de troca de informação e é muito importante lembrar que cada ser humano é um remédio que vale para mim, não vale para o outro. À medida que vai crescendo, a Rê pode falar, dela foi neném, vai crescendo, as dosagens mudam de acordo com o peso, com a altura, com tudo. Então, a gente não pode negligente ou infantil, achando que, meu filho funcionou com decapene, meu filho funcionou com isso, meu filho está funcionando com canabidiol. Não funciona para o seu, pode não funcionar para o meu, porque o meu tem um outro organismo. Então, é interessante conversar, mas conversem mais de como você está resolvendo a questão da escola, como é que eu vou tratar a escola. Então, as questões de remédio, de medicação, de alimentação, fale com o seu médico, com o seu nutri, né? E troque mais informações de rede de apoio, sabe? Isso é importante a gente colocar o tempo inteiro. Porque é muito difícil você conseguir uma rede de apoio de segurança para que você corte o cordão quando ele nasce de novo, como no meu caso, e deixe voar de novo, e deixe ir, porque eles têm que ser, eles têm que viver, né? E viver, e faz parte da vida, porque assim, ela pode ter uma crise no meio da rua, como pode o João Pedro, meu filho, ter uma outra coisa qualquer, entendeu? Então, assim, é claro que eu tenho mais chances de ter coisas, mas eu tô falando isso hoje, gente, mas depois de 8 anos, tá? Depois de 8 anos, é a maturidade que vem para meus cabelos brancos, ficaram mais brancos mais rápido ainda. Mas, assim, é a maturidade e o conhecimento, porque a gente buscou informação, porque a gente está aqui junto de uma associação que é séria, que tem vários médicos, vários psicólogos junto da gente, tem informação muito, muito sólida, né? E quando a gente não sabe, nem alguém da associação sabe, vamos buscar junto informações que são corretas. E é isso, eu acho que é isso. Não é fácil, é um caminhar, mas o mais importante é você gerar uma rede de apoio de confiança e aprender a ouvir e perguntar. E perguntar e ouvir. Isso E aí. ser mãe e botar muito amor nisso tudo. Porque, assim, eu já ouvi como embaixadora, eu já recebi recado, tipo assim, eu chamo de tia, de vó, tudo, né? Fala assim, tia, como é que você fala tão abertamente? Na minha família, eu tenho, meu primo tem, minha tia tem, meio que proibido falar sobre isso. Né? É proibido falar sobre. É a pessoa do interior aqui do estado, sabe? Então, assim, é proibido porque é muito, assim, vergonhoso para a família. Pensa, gente, existe isso aí. Existe, não precisa ir longe. Existe. A Menina, maioria das informações que eu sabe recebo. o que eu vou ter que falar? São 9h05 já, a gente já passou 5 minutos. Eu sei que vocês adoram falar. Isso dava mais um TTT para outra live, mas eu vou explorar mais um pouquinho o tempo, 3 minutos, 1 minuto para cada uma, se despedir e a gente finalizar. Vou começar com a Renata. 1 minuto, Rê, quando der 1 minuto, eu falo 1 minuto, aí passa para Jaque, 1 minuto para a gente não acaba. Vamos, vai, Rê. Tá joia, gente. Vamos lá. Quero colocar aqui à disposição, né, de mães que estão vivendo, que estão descobrindo, né, começando essa caminhada, né? A gente passou por tudo isso, então esse apoio, né, os caminhos das pedras, né, em todo sentido, eu digo de tratamento, de busca, de tirar esse peso que a gente acaba carregando, né, como se a gente tivesse que dar conta de tudo isso, né? E a terapia para a mãe também é muito bem-vinda. Acho que faz a gente poder respirar, poder entender, né? Igual a Jaque falou, nos traz essa maturidade para poder lidar com esses desafios diários nossos a cada instante.
Então, a ABE, né, agradecer, estamos juntos, fazemos parte de tudo isso e me coloco à disposição. Aqui eu sou do interior, como eu disse, né, aqui de São Paulo, na cidade de Piracicaba, e devagarzinho a gente está buscando esse caminho, esse trabalho, essa divulgação, para que facilite o caminho das outras mães que estão passando ou que, infelizmente, né, venha a passar por tudo isso que a gente já passou. Meninas, a história de vocês são lindas, adorei conhecer, né, a Jaque, a Dri, parabéns, né, e foi um prazer. Obrigada, doutora. Obrigada. Aqui, um minutinho para você se despedir. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e o privilégio de ser embaixadora da associação, porque me traz mais conhecimento e oportunidade de conhecer pessoas incríveis como as que estão aqui e outras tantas histórias lindas que chegam para a gente, que às vezes faz a gente chorar até muito mais do que a gente já chorou, e abrir caminho para essas pessoas. Então, me coloco também à disposição. Eu estou aqui no Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo, mas a gente tem atendido o pessoal do Brasil inteiro através do nosso Instagram também. A gente redireciona. Chega para a gente, não é aqui do estado, não é próximo, a gente redireciona para São Paulo, para o Rio, para a Bahia, para Pernambuco, para onde for, para o Pará, para o Sul, lá para a Dri, para o Tiago, para quem precisar. E colocar o seguinte, gente, ser mãe é uma escolha. Se você escolheu ser mãe, é divino, né? Depois que você é mãe, que você sente o coraçãozinho pulsar fora de você, que é o amor fora de você, não existe doença ou atipicidade que vai fazer você mudar esse amor. Quando eu tive os meus 2 filhos, o primeiro eu amava tanto e passei já pelaquela dificuldade que falei com vocês, quando eu estava para ir lá para o hospital para ganhar a Sofia, eu falei, será que eu vou amar tanto como eu amo o João? Comecei a chorar, desesperada. Depois, quando eu vi a carinha de Sofia, e depois a troca que eu tenho com cada um, a gente ama com a mesma intensidade. Eu morro pelos dois. Mas cada um tem uma troca, cada um tem o seu jeito. Então, o amor, ele é colocado de forma diferente pela troca. Então, troquem com seus filhos, ouçam seus filhos, entendam que eles são um indivíduo, principalmente na adolescência. Eu quero dar um dado para vocês. Uma das causas de morte, eu vou falar uma coisa muito triste, mas eu tenho que falar, das causas de morte da epilepsia, maior que acontece, é o suicídio na adolescência, por toda essa angústia que é gerada. A adolescência já gera muita angústia. Quando as limitações vêm através da epilepsia, acontece muito caso de suicídio. Então, cuidem dos seus filhos na adolescência. Não deixem eles sozinhos. Prepare essa rede de apoio com os amigos, com a família. Se a família não entende, quem não entender e quem achar que é coisa do demônio, quem achar que é vergonhoso, deixa de lado e cuide do seu filho e busque quem vai dar amor. Porque é isso, é amor. Então, é isso. Precisando, nós estamos aqui, o maior coração roxo para receber vocês, tá bom? Obrigada a todos vocês 3 aqui, adorei conhecer todos também. E vamos que vamos. Ai, É Dri, isso. Ai, depois desse relato é difícil falar, né? É difícil. Bom, vamos lá. Já que é bem isso mesmo, tá? É o apoio da família, o amor, porque o amor consegue tudo, o amor pode tudo, né? Eu quero primeiramente agradecer a Bé por dar essa confiança, por confiar em mim, no meu trabalho aqui em Santa Catarina. Sou muito feliz por estar podendo compartilhar com as pessoas que moram aqui no estado, passar informação, né? Nós temos o Março Roxo Blumenau, que é o nosso grupo aqui de Blumenau, que é um grupo maravilhoso, que eu amo, é uma família para mim. São pessoas que me ajudam, que me apoiam aqui em Blumenau, em Santa Catarina. E quero dizer que eu amo todos e estou muito feliz em poder passar a minha história, que um dia eu me fechei, um dia eu fiquei em silêncio, eu não falava, eu tinha vergonha, porque eu era excluída da sociedade, né? E isso é triste para um adolescente quando ele deixa de ser convidado para uma festa porque ele não bebe, porque ele tem crise convulsiva. Então, assim, eu me libertei e faça isso mesmo, encoraje seus filhos. São possíveis, sim, é possível, sim. Tem que dar coragem, tem que dar amor, tem que dar suporte, tem que dar liberdade também. E é isso aí. Quero agradecer muito, estou muito feliz. E um feliz Dia das Mães para todas as mães, para as atípicas, para as não atípicas, para as de coração, para as de gestação, para todas as mães, sem exceção, tá bom? Um beijo. meninas, um beijo, parabéns para todas nós, né? E as pessoas que participaram, quem não conseguir responder sobre as perguntas, porque não eram pertinentes ao que a gente estava conversando hoje na live, por favor, mandem as perguntas de vocês no direct da ABE, que a gente responde todas as perguntas, tá bem? E aqui estão as embaixadoras do Espírito Santo,
Santa Catarina, alguém perguntou, entre em contato com elas entrem no grupo, o apoio, quanto mais gente ajudar na nossa causa, melhor. Meninas, boa noite, um grande beijo, feliz Dia das Mães pra gente. A live vai Tchau, ser tchau, e obrigada pelo aí, tempo de doutora. vocês, A live vai viu? ficar gravada. Tem muita gente que chegou no final e tá querendo saber, vai ficar gravada. Sim, claro Vai. que sim, isso. Tá bom, gente, um beijo, tchau, tchau. Beijo, até, tchau.